Fala aí, cara, beleza? Então, eu tenho aqui para você que vai fazer cálculo 2 um super resumão sobre esse tal do vetor gradiente. Quer dizer, eu tenho uma função de duas variáveis, nesse caso, x ao cubo vezes o cosseno de y, e eu quero saber quem é esse camarada aqui, né? O famosão gradiente de f, que você vai ver com esse triângulo aí. Então, se você nunca viu, fica tranquilo. Vou te dar uma dica aqui que você nunca mais vai esquecer. O que é, afinal, esse gradiente? Cara, é bem simples. O gradiente de uma função de mais de uma variável, ele vai ser um vetor que vai conter as derivadas parciais dessa função com respeito às variáveis que ela tem. Então, nesse caso, por exemplo, você tem uma função de x e y, o gradiente dessa função ele vai ser somente o seguinte vetor. É a derivada parcial de f com relação a x, e essa é a primeira coordenada, e a derivada parcial de f com relação a y. Ou seja, o que eu tenho que fazer para calcular esse vetor gradiente? É apenas calcular quem são as derivadas parciais dessa função com relação a x e com relação a y, beleza? Então, vamos fazer nesse caso como é que fica. Bom, a derivada com relação a x dessa função, lembrando que a função ela vamos escrever aqui de novo, né? É a derivada com respeito a x da função x ao cubo cosseno de y, certo? Lembra, uma derivada parcial, o i, no caso, com relação a x, o y é como se fosse uma constante, certo? Então, essa derivada vai ficar sendo a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado, vezes cosseno de y, que ficou sem mudar, né? E quem é? Essa, então, foi a primeira, né? A primeira derivada com relação a x. E a derivada com relação a y vai ser com relação a y, vai ser a derivada dessa mesma expressão, né? Então, vai ser a derivada com relação a y desse cara x ao cubo vezes cosseno de y. E agora, o x é como se fosse uma constante. Eu esqueço o x e derivo só aquilo que está em função de y. Então, vai ficar x ao cubo. E a derivada do cosseno, tem que lembrar, lá de cálculo 1, é menos o seno de y. Beleza? Então, com essas duas expressões das derivadas parciais, eu posso simplesmente escrever que o gradiente de f vai ser igual a, e aí coloco em primeiro a derivada com relação a x, que a gente calculou, que é 3x ao quadrado cosseno de y, e depois a derivada com relação a y, que foi o menos x ao cubo vezes seno de y. Tá bom? Então, cara, bem tranquilo para você não errar, tá? Você vai sempre calcular o gradiente de uma função dessa forma. Aí você pode me perguntar assim, pô, Lucas, eu quero calcular agora, né? Tipo, o meu professor me cobrou uma função que não tem duas variáveis, tipo, não é só x e y, é, sei lá, x, y e z. Como é que eu calculo o gradiente de uma função de três variáveis? Tipo, vou dar um exemplo aqui, né? Tipo, se eu tenho uma f, que agora é de x, y e z. Vou pegar uma f aqui, exemplo, né? Tipo, x vezes y vezes z. Como é que eu calculo o gradiente dessa função? Bom, cara, vai ser bem simples. Você vai calcular as derivadas parciais com relação a x, y e z. É só isso que você vai fazer. Então, eu vou escrever aqui do lado para você o gradiente, né, da f. Você vai repetir a mesma coisa que a gente fez para duas variáveis, só que agora você tem uma terceira. Então, você tem que incluir uma terceira coordenada desse vetor. Ou seja, vai ser a derivada com relação a x, a derivada com relação a y e a derivada com relação a z. Beleza? E como é que vai ficar isso? Lembra que a nossa função é x, y e z. Como é que fica? Para terminar, vai ficar a derivada de x, y e z com relação a x, eu esqueço o x, né? O x é uma constante, então fica y, z. A derivada com relação a y fica x, z.
e a derivada com relação a z fica x, y. Beleza? Então, veja que não tem mistério nenhum calcular o vetor gradiente, contanto que você entenda o seguinte, isso é muito importante. Se você tem uma função com duas variáveis, o teu gradiente ele tem que ser um vetor com duas coordenadas. Está vendo? Ó, uma função que dependia de x e y, ela vai ter um vetor com duas coordenadas. Se a tua função é uma função de três variáveis, né, x, y e z, ela vai ter um vetor gradiente, né, que vai ser de 3 dimensões, de dimensão 3. E se uma função, sei lá, com 4 variáveis, o teu vetor gradiente teria dimensão 4 e por aí vai, beleza? Então essa foi uma aula prática sobre como calcular esses gradientes. Espero que você tenha gostado. Valeu? Um abraço!